o BNDES apresenta mais uma edição da FLUP Pensa, com a parceria do British Council, da Rede Globo de Televisão, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e do Sistema Firjan, através do SESI Cidadania. Então, vamos hoje trazer uma pessoa que, assim, cada sábado desses é uma emoção diferente, né? E hoje, eu que trabalhei alguns anos no AfroReg, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, um escritor e, né, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que depois foi secretário também do Ministério, e que tinha um pensamento muito instigante, muito relevante para a gente pensar a cidade, pensar nossas relações, né, nesse mundo onde vivemos, e que era uma conversa sempre muito prazerosa, né? Então, tive muito orgulho, né, desde que li Meu Casaco de General, né, que é uma literatura básica para qualquer um, né? Quem não leu deve ler, né? Eu acho muito bacana. E eu e Júlio, né, temos essa amizade com ele há muito tempo, e é um orgulho cultivar essa amizade. E para a gente é uma honra enorme, indescritível, ter aqui hoje com a gente Luiz Eduardo Soares, grande tricolor ainda por cima. No início, quando a literatura podia ser objeto de desejo, no momento em que Heloísa representava, como representa até hoje, isso não é uma novidade, uma referência, e uma referência criadora e transgressora, porque nós entrávamos para a universidade e reverenciávamos os nossos papas, os bispos, os cardeais, o nosso altar dos grandes autores e das grandes obras. Isso era maravilhoso e inspirador, mas também muito castrador. Porque se eu quero jogar futebol, eu não posso imaginar que Neymar e Messi sejam a medida, sejam o modelo. Ou eu vou acabar jogando ping-pong, golfe, etc. Não sigo adiante, porque a capacidade é esmagadora, o talento é ostensivo. Então, se eu leio Cabral, João Cabral de Melo Neto, se eu leio Drummond, se eu leio Ezra Pound, se eu leio, enfim, os Baudelaire, Rimbaud e os poetas todos que compõem essa nossa canônica, se eu leio Fernando Pessoa, se eu leio Guimarães Rosa, leio e releio a invenção de linguagem de Guimarães Rosa, de Proust, de Joyce, etc., eu me sinto, por um lado, absolutamente encantado. O Kafka, grande santo no meu altar, me sinto encantado, mas eu me sentia também um pouco esmagado. Eu quero fazer isso, mas isso é muito maior do que eu. Era quase uma espécie de heresia, de desacralização, ousar escrever. E o papel em branco, esse desafio, essa vertigem, esse risco adiado, inclusive, porque o papel continua branco, acaba castrando a nossa criatividade, a nossa possibilidade. Heloísa, então, como ela era muito respeitada já na academia, pelos próprios autores, pelo trabalho acadêmico, pela capacidade de interpretação, ela funcionava para nós como um sinal de libertação. É sim possível. Para todos eles, o risco foi o risco antes de tornar-se letra e palavra. E as suas tentativas, os seus ensaios e erros, as suas experiências, foram consideradas, muitas vezes, aberrações inclassificáveis, equívocos, desvios. Quantos poetas foram considerados loucos, maus artistas, foram considerados não poetas, né, durante tanto e tanto tempo, e quantos livros foram censurados ou foram subestimados. Isso que parece muito claro, alguém que nasce talentoso, dotado, capaz, e que se realiza naturalmente e é consagrado por seus pares, é a história da carochinha, é a história a posteriori, é a história que nós contamos sobre os nossos pais, avós, nossos antepassados. Visto de trás para frente, tudo parece muito natural, afinal de contas, Drummond era Drummond, mas quando ele sai de Itabira, se torna um funcionário público, escrevinhando lá os seus poemas, nós estamos no ambiente da impreditibilidade, nós estamos no ambiente da incerteza, da indeterminação, do desconhecido, dos riscos todos, de todas as possibilidades, como na nossa vida. Eu estava
numa comunidade, logo no início do governo, fiz uma reunião com a comunidade para apresentar o que nós chamávamos de Mutirão pela Paz, que era exatamente a ideia da UPP com outro nome. O que era o Mutirão pela Paz? Eu fui com a vice-governadora, à época, que era Benedita da Silva, com os comandantes das polícias, etc., apresentar à comunidade essa ideia e ouvir a comunidade. Havia uma sala assim com umas 300 pessoas, foi um momento muito, muito importante para nós. O que era o Mutirão pela Paz? Nós estávamos acabando com as incursões bélicas às comunidades. Não havia mais possibilidade de nós aceitarmos que a polícia entrasse responsavelmente a qualquer hora do dia ou da noite, dando tiro e tornando a comunidade vítima potencial da ação daqueles que deveriam proteger a vida e garantir os seus direitos, tratando a comunidade como inimigo numa guerra e não como o alvo do seu destinatário do seu serviço de provisão de segurança, etc, etc. Então, estavam encerradas as incursões bélicas, mas nós não íamos abandonar esses territórios. Esses territórios não podiam ficar sob a tutela ou sob o domínio despótico de grupos armados quaisquer, orientados, inspirados pelo arbítrio da sua cobiça, da sua ambição, do seu projeto de ganho fácil, de lucro com as drogas, etc. Não, isso era inaceitável. Todos têm direitos, a usufruir os direitos, a circulação livre, a expressão livre. Não é possível admitir que algum território ficasse excluído da vigência do Estado Democrático de Direito. Isso é inaceitável. Mas nós não íamos tratar disso com invasões bélicas. Isso é impossível. Então, nós íamos fazer com que o Serviço de Segurança 24 horas que se oferece ao Leblon, Copacabana e Ipanema fosse oferecido às comunidades. Ninguém diz que a Copacabana vai ser invadida. A Copacabana está sob repressão 24 horas. Não. Copacabana está atendida pelo serviço 24 horas, que é o Serviço de Segurança Pública. Não existe invasão, é permanência de um serviço. Agora, esse é o primeiro passo. As questões sociais, de saúde, de educação, todas essas de cultura, todas essas que seriam cruciais, viriam, então, teriam de vir. O Estado deveria cumprir seus objetivos, seus deveres, muitas vezes não fazia, justificando-se, escudando-se sob a explicação, né, pseudo-justificativa de que não podia entrar nessas áreas, etc. Então, nós apresentávamos essa proposta e fizemos isso durante um ano, 99, e isso não foi adiante por razões políticas. Felizmente, agora, com idas e vindas, problemas, contradições, necessário do ponto de vista da realidade, como é inarredável, como é inevitável, mas hoje nós temos já apoio político, apoio da população, para mudar essa abordagem e para caminhar nessa direção, o que é extremamente positivo, sem idealizações, sem negar os problemas. Esse não é o fim dos tempos ou a realização suprema, mas é um primeiro passo importante que retoma essa caminhada, que tem história, portanto. Bom, estou nesse encontro com as 300 pessoas, um ambiente de muita tensão, nunca tinha havido reunião desse tipo, nunca as forças de segurança, no início do governo, tinham ido ouvir a comunidade e dialogar e fazer uma proposta, etc. Aí uma senhora se levantou. Eu fiz a apresentação rápida, deixei a possibilidade da participação, houve aquele silêncio natural, cheio de autoridades na mesa, etc. Aí uma senhora se levantou e disse, olha, eu não sei se acredito em vocês ou não. Acho que eu não acredito, para ser sincera. Porque não é a primeira vez que me oferecem maravilhas, etc., mas eu vou dar um crédito de confiança. Por quê? Porque vocês estão aqui longe de época de eleição, vocês acabaram de ser eleitos, vieram aqui, estão dialogando, eu tenho o dever, portanto, de dar um crédito de confiança, vamos ver. Agora, para que a gente converse sobre outras possibilidades, sobre mudanças, primeiro vocês vão ter de ouvir, a cidade vai ter de ouvir a verdade. Meu filho foi assassinado por grupos policiais há 2 meses, na frente da minha casa, diante dos meus olhos. Eu sou testemunha do crime, da execução extrajudicial. Ela usou outras palavras, ou ela se comoveu, começou a chorar contando isso, criou aquele clima pesadíssimo, muito emocionante, a tal ponto era emocionante que os repórteres que estavam ali, as dezenas, vocês podem imaginar, era uma coisa totalmente inusitada, isso que hoje é corriqueiro, era inusitado, os repórteres desligaram as câmeras e as luzes, por uma questão de respeito. Ninguém precisou pedir, porque aquela senhora estava expondo as suas vísceras ali, né? Era uma situação realmente humana muito, muito dura, muito sofrida. Aquele clima, ela contou a história, aí uma outra moça, de novo as mulheres, se levantou, eu quero contar a minha história.
a história do meu sobrinho, que foi assassinado. E aí, nós ouvimos há um rosário de depoimentos, de testemunhos dolorosíssimos, que provocaram uma comoção em toda a sala enorme. Por fim, depois de uns 40 minutos, um homem, foi o único homem que falou. Ele se levantou, um rapaz bonito, alto, forte, seus 30 anos, bem jovem. Ele se levantou e disse: eu também quero contar uma história para vocês. Eu sou membro da Associação de Moradores e no final do ano passado, mais uma vez, mais um companheiro tinha sido morto pela polícia, mais um evento daqueles, mais um. E eu não sabia mais o que fazer. Eu então saí do local, a família lá, vocês imaginam aquela situação, eu estava muito emocionado, ele disse, e eu caminhei sem saber para onde, fui para a sede da associação, abri a janela, me senti totalmente impotente, o dia começava a nascer, eu via a cidade amanhecendo por um outro dia, e totalmente impotente, porque eu sou vizinho, eu estou do lado, eu moro na mesma cidade, nós somos de alguma forma irmãos, mas a cidade ia amanhecer por outro dia absolutamente indiferente à tragédia que se reproduziu nessa noite e que já tinha sido vivenciada noites e noites e noites antes. Mais um dia amanhecendo, sem que tanta tristeza, tanta dor, tantas vidas, tantos destinos fizessem parte do roteiro, da dramaturgia, da novela, da narrativa comum à cidade. E nós estamos aqui, mas ninguém nos vê, apesar de fisicamente nos verem. Isso foi uma explosão para mim, emocionalmente e também reflexivamente, intelectualmente, porque eu percebi o seguinte: não basta informação. Sobre certas questões humanas, a informação, o conhecimento, tais como nós normalmente definimos, não basta, não são suficientes, porque a cidade sabia do que acontecia, sabia, porque saía no jornal a informação, de tal ano a tal ano, são tantos mortos em ações policiais. Nós sabemos no Rio de Janeiro, de 2003 a 2010, inclusive, 8.708 pessoas morreram vítimas de ações policiais, recorde mundial, todo mundo sabe disso, mas não sabe. Há várias maneiras de saber. Há o saber cognitivo, puramente racional, consciente, e há um saber que nos transforma, um saber que nos mobiliza, um saber que nos emociona, um saber que nos inquieta, que nos condena à vigília, à insônia, um saber que é um incômodo, um veneno com o qual nós não conseguimos conviver e que nos leva à ação, que nos incita a uma ação, a uma intervenção, que evita a naturalização do que é inaceitável. Esse saber outro, eu só o encontro na literatura, no cinema, no teatro, ou numa reportagem de tipo literário profunda, nas construções de histórias, de narrativas, em que personagens têm corpo e alma, ganham plena humanidade, e se oferecem a nós como um exemplo, como uma referência para a experiência da empatia. Nós precisamos nos identificar com os personagens que têm nome, endereço, história de vida, que são seres humanos na sua complexidade. Quando isso acontece, a história desse homem e dessa mulher nos sensibiliza, nos emociona, porque eles se transformam em parte da nossa família imaginária, do nosso mundo de referência.